Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão para semifinais do Campeonato Carioca. Teve treino do Mengão, a volta do Pedro, vamos juntos analisar tudo isso aqui. Já chega deixando o like, se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, o Lances Inéditos é o canal secundário do canal Meu Mengão React. Se inscreva e ative o sino das notificações para sempre você receber as informações do Flamengo, tá bom? Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Coloca aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Crédito, canal ESPN, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Anunciado que o Vasco escolheu o estádio Newton Santos para o seu jogo como mandante, que é o primeiro da semifinal. E nós temos dirigentes do Vasco e do Flamengo falando sobre essa escolha. Institucionalmente, na verdade, o que o Vasco deseja é ter a possibilidade de escolher quando jogar no Maracanã. Jogar só no Maracanã quando convém aos outros é muito fácil. Aí você determina que o Vasco jogue lá. E se o Vasco é mandante, o Vasco quer ter as possibilidades, as prerrogativas e as vantagens de realmente ser mandante do equipamento. Não ser apenas um locatário que tem que usar acesso de visitante, não tem compartilhamento de receitas. Então, assim, que tipo de mandante a gente é? Bom, a gente preferiu os dois jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, né? Até para ter mais gente batendo mais recordes de público, como foi em 2024. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio JEP, da televisão e da própria Ferdi, quis manter um jogo no Engenhão. Até semana passada, o próprio Felipe Coutinho, uma das estrelas aí do Vasco, participou da campanha liderada aí pelo Neymar e por outros jogadores contra a grama sintética. E agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. A gente pode ter uma preferência ou outra individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Então os jogadores do Vasco são maduros o suficientes. Esse debate sobre a grama sintética é válido. Agora o Newton Santos tem uma grama homologada pela FIFA, joga Campeonato Brasileiro, joga Copa Libertadores, joga Copa Sul-Americana. Então não há... Tem uma contradição aí, mas ela não inviabilizaria a escolha do Vasco. Um jogador do Vasco está na campanha. Pode até ser que vários jogadores do Vasco não gostem de grama sintética, mas nós estamos falando de uma pessoa dentro de um grupo, né? O Felipe Coutinho está no movimento que quer o uso apenas de grama natural de boa qualidade, né, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco, como instituição, como se gosta de dizer no mundo do futebol, quer mandar o seu jogo no Newton Santos. Eu só fiquei na dúvida ali com relação aos argumentos. Aliás, é bom a gente começar aqui com uma informação, né? O jogo não pode ser em São Januário por questões de segurança pública. E regulamento, né? Porque pelo regulamento os dois times têm direito a 50% dos ingressos. Em São Januário é impossível você dar 50% de ingresso para um time visitante. Não é só o Flamengo, é qualquer time, até pela arquitetura do estádio. Hoje você não tem mais condições de dar 50% para uma torcida que não seja do Vasco em São Januário. Então, isso, em tese, não é nenhuma questão só de segurança pública. É uma questão do regulamento mesmo, e viabiliza. Para esses jogos semifinais e final, né? Para esses jogos, porque passa por uma questão tanto que teve Vasco e Botafogo lá agora. Sim. Se você vivesse, né? Se você vivesse no mundo ideal, né? Bastava você vender 50% Como não lá, existe 50% mundo ideal no futebol, né? Passando justamente pela questão, da segurança. Tem uma questão, como disse o Mansur ontem no Troca, o Mansur foi muito feliz, essa discussão tem várias camadas, né? E para você simplificar toda essa discussão, é o seguinte, o regulamento prevê mando de campo, contanto que o Volta Redonda vai fazer o mando de campo dele no estádio dele, em Volta Redonda, no Raulino Oliveira, que é um estádio ajustado, mas é um estádio também de capacidade bem inferior ao Maracanã. O Maracanã hoje é um estádio do Flamengo. Estádio do Flamengo. O Mansur estava comentando, ele conversou com algumas pessoas, e as pessoas, você quando chega no Maracanã para o jogo, você vê ali todo o aspecto, o estádio está todo envelopado. Você vai enfrentar o Flamengo, você percebe, chama a atenção que ele é todo envelopado pelo Flamengo, ele é o estádio do Flamengo, fora questões comerciais, porque, repito, como ele bem disse, tem a discussão tem várias camadas. Então, hoje, o Maracanã é onde o Flamengo manda os jogos dele, ponto. O estádio é o estádio do Flamengo. Então, o Vasco, se ele não pode usar São Januário, ele tem que ver um estádio onde ele vai mandar o jogo.
onde ele possa mandar o jogo sem que... No mínimo seja neutro, né? Que no mínimo seja neutro, que não seja um estádio que favoreça animicamente com a torcida preparação. Dividida... O que é? Com a torcida dividida tem esse problema ainda? Não é questão de torcida, não é Eu a acho que o questão da Vasco fez torcida certo. já é a questão da torcida já é uma outra camada. Já é uma outra camada. Tem a questão comercial, que é uma outra camada. Tem a questão política, da rivalidade entre os dois clubes, que é uma outra camada. Mas eu estou me atendo, assim, à parte técnica do jogo. A parte técnica do jogo. Então, se o clube tem o direito de escolher onde ele quer mandar o jogo dele, tá perfeito. Eu acho que o Vasco tá certo. Tá no coberto, mínimo, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. Uma coisa importante estabelecer, o Vasco está no direito dele. claro. O Vasco não E tomou outra, nenhuma decisão onde que o Flamengo escapasse joga ao... 100% dos seus jogos quando tem o mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, que eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo. Tira o Flamengo da zona de conforto dele. Vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Sim. Ah, o Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar. Ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, Exato. mas o clube quer. O argumento do Flamengo tem que ser o direito do seguinte: o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança para o Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... Ah, mas o Coutinho disse isso. Isso beira a infantilidade. Agora, até. Marcelo, é impressionante. Ontem eu estava rindo sozinho com relação a isso, que a gente que já está com tempo na estrada, né? A gente mudam os personagens, mas a história, a rivalidade do clássico, ela permanece como nos anos 30, nos anos 40. Essas discussões, não vou dizer que são discussões infantis, são discussões bobas, não estou dizendo isso, mas assim, o quanto parece importante para a sobrevivência. As discussões podem não ser, mas os argumentos são bem infantis, cara. Não, é isso. As discussões eu até entendo que sejam macro, né? Mas os argumentos, nossa... Mas essa coisa essa questão da rivalidade, né? esse enredo sobre a rivalidade, porque assim, ó, Marcelo, vamos botar as cartas na mesa. O time do Flamengo, ele é tão superior a todos os outros do Rio de Janeiro que é preciso que você crie parâmetros, ali, crie formas de você neutralizar essa questão. Na entrevista coletiva do Felipe Luiz, depois do jogo do Vasco, foi interessante que ele falou assim, não, porque o jogo foi um jogo limpo, ao contrário de Flamengo e Botafogo, que ali não foi um jogo limpo, não sei, assim, o quanto incomodou a postura do Botafogo lutando, se pegando em campo, o Barbosa fazendo de tudo, usando expedientes até antiesportivos, digamos assim, durante o jogo para poder tentar tirar a vantagem do Flamengo, porque o Flamengo, ele é muito superior. Ou ele vai ser superior no Maracanã, no Engenhão, vai ganhar o jogo? Vai ganhar o jogo? Trazendo para o Newton Santos, é garantia de que o Vasco vai ganhar o jogo? Não, claro que não é garantia nenhuma. Claro que não. Porque a qualidade técnica acaba sobrepondo a toda essa discussão. Pode até ser que o gramado sintético mais rápido ainda favoreça ainda mais o Flamengo. Pode ser. A gente não sabe, o jogo é que vai dar essa verdade pra gente. Mas o fato é, você tira o Flamengo do Maracanã, você incomoda o Flamengo um pouco, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. E o Vasco está certo, o Vasco não pode... Onde o Vasco teria vantagem, o único estádio onde o Vasco teria vantagem sobre o Flamengo, qual seria? São Januário, que aí é a casa do Vasco. Mas teria vantagem, é a casa do Vasco. Em qualquer outro lugar, não, então leva para o campo neutro. Vamos duelar num campo neutro. Por que eu vou duelar com você na tua casa, se eu posso duelar num campo neutro? Acho que o Vasco, num aspecto técnico,
Está muito certo. Poderia levar o jogo para Brasília, para onde fosse, Manaus, Fortaleza. Não, escolheu o Nilton Santos, ok. Agora, só uma informaçãozinha. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, ele já encarregou o CEO do clube, Paulo Dutra. O Flamengo vai levar alguns departamentos, vai tirar do clube, da sede da Gávea, vai levar para o Maracanã. Ou seja, vai se mudar para o Maracanã. Vai assumir, de fato, o Maracanã. Então... Pois é, você quer que o adversário ainda jogue lá com o mando de campo? Entendeu, Marcelo? Enfim, mas faz parte da história do clássico, da rivalidade. Eu acabo me divertindo. Uma informação interessante aqui do Carlos Eduardo Mansur que eu vou jogar para vocês, mas antes a gente passa pelo Ninho do Urubu, onde está a Duda Dal Ponte acompanhando a preparação do Flamengo. Bem-vindo à redação, Duda. Oi, Barreto. Muito bom dia para você, para o Gilmar, para o Eric e para todos que nos acompanham aqui no Redação. Olha, para complementar um pouquinho do que vocês estavam falando, a Polícia Militar ela resolveu fechar 2 setores ali do Nilton Santos, onde vai acontecer essa semifinal entre Flamengo e Vasco, por conta de segurança. Então, a venda de ingresso ainda não começou, mas os setores Sul e Norte não vão ser vendidos. Então, vai ser 50-50, mas Leste e Oeste. Ou seja, 30 mil ingressos mais ou menos, 15 mil ingressos para cada torcida. Essa é a expectativa, já que os 2 setores, Norte e Sul, estarão fechados por conta de segurança, até por ser um sábado de carnaval, né? Então tem toda uma logística no Rio de Janeiro, para além do jogo que vai acontecer no sábado, e no domingo tem Fluminense também, né? Pra gente falar um pouquinho de hoje, estamos aqui no Ninho do Urubu porque hoje teve treino aberto para a imprensa. Na quinta-feira passada teve também, essa é uma política que o Flamengo está querendo adotar, abrir pelo menos um treino por semana para a imprensa. A gente pôde acompanhar só a parte do aquecimento e teve uma imagem que chamou a atenção. O Pedro, ele desceu com todos os colegas, fez a parte do aquecimento que a gente pôde acompanhar, a corridinha no gramado, uma troca de bola ali, um passe com outros colegas, que ele fez também já com bola, treinando junto com o elenco, claro, só a parte do aquecimento, porque o Pedro está treinando ainda separado. Ontem ele foi liberado pelo departamento médico, pelo cirurgião que fez a cirurgia no joelho dele também, em setembro do ano passado, quando ele se machucou defendendo a seleção brasileira, e aí agora ele vai começar a preparação física. Começou ontem e ele tem um planejamento semanal. A depender da evolução dele, as atividades vão aí evoluindo e a expectativa é de que ele volte aos gramados em abril. Então vai antecipar um pouquinho aquele prazo que tinha sido primeiro colocado para junho, depois para maio, e agora a expectativa é de que seja em abril. Mas foi bem legal já ver o Pedro descendo, ele desceu conversando com o Bruno Henrique, já fazendo as atividades com os colegas, então foi uma boa imagem de acompanhar. A gente viu também o Alexandro e o Juninho em campo. Os dois estão desfalcando o Flamengo há alguns jogos, o Alexandro por conta de uma lesão na coxa e o Juninho por conta de um edema. O Juninho está numa preparação mais avançada para voltar a reforçar o Flamengo, e o Alexandro talvez fique fora desse jogo. Isso porque, como ainda é uma lesão, não é o segundo jogo, né? Ainda não é o jogo decisivo, ainda é o primeiro jogo, o Flamengo deve ter um pouco mais de cautela e o Alexandro deve ser preservado para essa partida contra o Vasco no sábado. O Juninho ainda é dúvida. O Flamengo teve o treino hoje, está acabando agora há pouquinho, ainda vai ter o treino de quinta e sexta, e aí o Juninho vai ser reavaliado para saber se ele vai para a partida ou não. Quem deve ir para a partida é o Ayrton Lucas. Ele desfalca o Flamengo desde a partida contra o Fluminense, com dores no joelho. Está treinando desde semana passada com o grupo, foi preservado da partida contra o Maricá, exatamente para não ter pressa. O Flamengo está sendo bem cauteloso nesse começo, nessa pré-temporada, vamos dizer assim, porque o grande objetivo é chegar com todos os jogadores bem para o Brasileirão. Então, Ayrton Lucas aí já está treinando e deve reforçar o time para a partida contra o Vasco, assim como o De La Cruz. Ele estava com um corte no pé, não foi para a última partida porque ainda estava com desconforto para vestir a chuteira, mas agora já cicatrizou e ele deve ir para essa partida contra o Vasco. Essas são as atualizações. Daqui a pouquinho o Varela vai conceder aqui uma entrevista no Ninho, a gente vai acompanhar e vai mostrar aqui no Taon e nos outros programas do Sport TV. Barreto. Valeu, Duda. Muito obrigado pelas informações. É muito impressionante ver o Pedro em campo, né? A previsão é para abril, né? Que ele possa jogar, então ainda tem mais 45 dias, mais ou menos. Sim, assim, mas era dias, junho, né? julho, né? Pois é. Junho, julho. Eu acho que é... Para a gravidade da lesão, né? Sim. Tá vendo o Pedro já em campo agora. E é a segunda vez que ele tem essa lesão, né? Ainda quando jogava no Fluminense, ele teve no outro joelho, né? E voltou super bem, né? Era mais jovem, claro.
Pedro é papo mais pra frente. Claro. Tudo bem, Mari? Bom dia, um beijo pra você, abraço pro Marra aí, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Sala de imprensa do Ninho do Urubu, tudo muito agitado, porque hoje teve treino aberto ali uns 15 minutinhos para a imprensa mais cedo. A gente pôde observar um pouco da atividade. O Pedro foi para campo mais uma vez, junto com os companheiros. Início ali da atividade física que a gente pôde observar. Um aquecimento, na verdade, ele segue entregue à preparação física, planejamento ali, como eu disse, para abril, quem sabe maio, ele retornar para os jogos oficiais, mas Alexandre em campo, também De La Cruz em campo, Ayrton Lucas em campo, Juninho em campo. Então, são boas notícias para o Felipe Luiz, para esse clássico de sábado contra o Vasco no estádio Newton Santos. O time Cruz Maltino optou por jogar no estádio que está arrendado neste momento ao Botafogo. Então, esse clássico dos milhões vai ser disputado exatamente no Newton Santos. Além disso, Michael e também o Everton Cebolinha ficam fora, nem foram a campo, se recuperando de lesões. Hoje quem fala por aqui é Varela, o lateral uruguaio. A gente traz mais informações no decorrer da programação dos canais ESPN. Valeu, Mari. Valeu, Pedro. Então qualquer coisa é só chamar o Pedro acompanhando, que é muito legal. A gente sempre vai falar aqui, é tão raro, mas faz diferença. Por exemplo, a gente conseguir acompanhar não o Pedro Henrique Torre correndo em campo, que também seria uma surpresa. Melhor. Mas o Pedro, camisa 9, já fazendo atividades com os colegas, conseguindo acelerar esse processo. A boa notícia é que o Flamengo não precisa ter pressa. Acelera o Pedro que o negócio está difícil. Não é essa a realidade, né? A ótima notícia é a recuperação muito boa, né? Não foi a primeira lesão complicada da carreira do Pedro, mas o Flamengo tem tranquilidade. Sem o Pedro, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Sem o Pedro, o Flamengo tem jogado bem. Daqui a pouco tempo, falavam até maio, né? A gente está no fim de fevereiro, ele já está indo para o campo. A expectativa agora poderia ser março, a expectativa agora é abril. Mas do jeito que está indo, é muito legal, né? Daqui a pouco vai ter um dos grandes nomes do futebol brasileiro nas últimas quantas temporadas, hein? Nossa. 4, 5? A gente levantou ontem, Mas Marcos, na época os números. do Fluminense, inclusive. Mas era assim, 30 gols numa temporada, depois 26 na outra, depois 40, sabe? Uma coisa... Na última temporada, ele era o artilheiro do ano sem jogar nos últimos 4 meses. Impressionante. O Alberto passa no finalzinho, né? E só aumentando o repertório, né? No início, quando ele apareceu no Fluminense, ele fazia gol na pequena área, na área. Agora não, você vê o Pedro jogando, se movimentando bem, fazendo gol de fora da área. Um jogador que cresceu muito, fez muita falta, mas não fez muita falta, claro que fez, mas não atrapalhou o desempenho em pontuação do Flamengo, né? A tendência é um Flamengo muito forte da temporada e sabe quem deve estar de olho nisso também, né? Quem? Dorival? Dorival. Porque foi exatamente com a seleção, né, que ele se lesiona e falava sobre a necessidade de um camisa 9. Ele é convocado, se machuca, mas a boa notícia é que ele já está correndo, né, em contato com seus companheiros e também com o treinador. O que pegou muito ontem também, Marra, foi toda aquela decisão do jogo entre Vasco e Flamengo, o Vasco levar o jogo para o Newton Santos. Hoje o Maracanã não é um campo neutro para um clássico, o Flamengo já domina, assim, você tem que tirar o Flamengo do Maracanã para ele se sentir desconfortável? Pois é, minha expectativa é que se o jogo fosse também no Maracanã, que a torcida do Vasco iria em muito peso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a torcida do Vasco iria aparecer no estádio, nenhuma. Então, assim, tem alguma coisa da torcida do Flamengo se sentir mais à vontade, de pressionar mais, e tem a coisa também de incomodar um pouco. O Vasco tem que usar das suas armas. Até agora, nenhuma ilícita, nenhum problema. Mas eu esperava ver um jogo no Maracanã. E isso, de alguma forma, te incomoda da postura do Vasco? O Vasco deveria jogar no Maracanã, um jogo desse tem que ser no Maracanã? Porque, por exemplo, o Felipe Coutinho foi um dos que postou que não gosta do gramado sintético. Subsintético. E aí é uma escolha do Vasco jogar no gramado sintético para tirar o Flamengo, para encarar o Flamengo, né? Eu não vou falar para você que não me incomoda. Agora, o Vasco não está nem aí para minha opinião em relação a isso, né? O Vasco está pensando em ganhar o campeonato, eliminar o Flamengo e passar por essa fase e tal. E está usando as armas que acha que tem que usar. Como palco, Mariana, esse foi um palco de final de Copa do Mundo 2 vezes. Então eu esperava ver jogos grandes de 2 times da mesma cidade jogando no palco de 2 finais de Copa do Mundo. Mas hoje a distância é muito grande, né, Marta? Parece que sim. Parece que esse diálogo não está na pauta.
Parece que isso é um assunto que já nem entra mais na cabeça dos dirigentes, que já nem conversa mais sobre isso. E você tem que ficar tirando, porque assim, a questão é essa, o Flamengo, a gente estava falando sobre a situação do Pedro. O trabalho do Felipe Luiz é tão bom que a gente... É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais notícias e informações, nós vamos trazendo aqui pra vocês do Mengão, tá bom? As atualizações do clássico do Campeonato Carioca. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.